Tem uma diferença muito grande entre o casal. Tem uma separação muito grande de, não sei, às vezes ego, às vezes, não sei, pensamentos que se contradizem, que se batem, que não chegam junto. E aí o que está acontecendo? O homem e a mulher não estão andando do lado do outro, como é para ser, como Deus criou. Então, essa é uma das razões de muitos casamentos hoje em dia não está prosperando. E assim, se você for ver a questão de casamentos e divórcios, poxa, divórcio dá de pau em casamento. Dá de pau em casamento. É tipo 4 divórcios para cada casamento. Então assim, é muito grande. E por que isso acontece? Justamente por isso. Porque o povo não conhece a palavra de Deus. E assim, como o pastor Lucinho falou uma vez, ele fala numa pregação, que uma das decisões mais importantes que você toma na sua vida é de casar com alguém. E se você tomar essa decisão sozinho, sem pedir opinião, sem pedir ajuda, sem pedir realmente visão de Deus, você pode se dar mal. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se conhecem, ficam ali 1, 2, 5, 1 ano juntos, e aí se casam sem pedir opinião, sem saber se está fazendo certo, sem conhecer o princípio do casamento. Porque hoje em dia está muito banal, as pessoas se juntam, colocam uma do lado da outra, fazem um contrato, se não quiserem casar, uma vai morar junto com a outra, está muito banal. Assim, a questão do casamento se banalizou bastante. Então assim, isso tudo contra a palavra de Deus. E é isso que Satanás usa, na verdade, para destruir a família. Porque a família começa do casamento. Começa no casal, filhos e aí por diante. A família começa no casamento. Se a base não for sólida do casamento, não tem família. Não tem família. Então assim, aí Satanás usa a sua arma de, tipo, tampar os olhos das pessoas, tampar a vista das pessoas sobre qual é o princípio do casamento. Então, se você perguntar para uma pessoa hoje que não frequenta a igreja, o que é casamento para você? Uma união. Vou lá e assino um papel e me caso. Pronto, estou casado. Se não der certo, amanhã eu separo. Então assim, essa é a visão do pessoal lá fora. Só que a gente dentro da igreja não pode ser assim. Por mais que na maioria das vezes esteja sendo assim, porque as pessoas mesmo conhecendo a palavra de Deus, não querem seguir o que está escrito, não querem seguir realmente como o Márcio falou ontem, o projeto de Deus. Então as coisas desandam. E assim, hoje, falando do casamento, eu quero falar um pouquinho dos deveres e direitos. Deveres dos maridos, deveres das esposas, direitos dos maridos, direitos da esposa, direitos dos dois. Então assim, vamos começar falando dos maridos. Eu sei que no final dessa palavra vai estar alguém que já não vai estar concordando mais com nada, outro já vai estar concordando. Às vezes o marido vai estar concordando e a esposa não, às vezes a esposa está concordando e o marido não. Mas assim, é palavra de Deus, não é minha. Se você não está concordando é porque alguma coisa está errada com você. Não é a palavra de Deus que está errada, é você que está errado. Então assim, eu tenho que aprender tudo isso aqui que foi feito, tudo que foi pesquisado, tudo que foi estudado, eu tenho que aprender também. Eu tenho que viver isso, se eu quiser realmente viver conforme os princípios do casamento, do projeto de Deus. Então assim, primeiramente, quais são os deveres do marido? Quais são os deveres do marido no casamento? Maridos, quais são os deveres dos maridos no casamento? Quais são os deveres dos maridos no casamento? Desembucha, maridos. Você não fala. Tá bom, para facilitar, é Efésios 5:28. Já está aí mesmo, 5:28. Princípio básico que traz todas as outras coisas. Alguém pode ler para mim? Algum marido? Algum esposo? 28, né? É, 5:28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Continua? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja.
Tá bom. Então assim, o princípio básico do projeto de Deus no casamento é o amor. Se tiver amor no casamento, agora vamos entrar numa outra discussão que a gente estava tendo em casa um dia. Amor versus paixão. Amor versus paixão. Mulheres, esposas amadas, não confunda as duas coisas. Isso aqui vai pro YouTube, viu? Cuidado com o que você vai falar. Daqui a pouco eu... Não, na verdade eu vou pular essa parte, senão não dá mais polêmica. Porque já deu polêmica um dia. Você quer o predador, eu vou pular essa parte pra não dar polêmica. Não dá polêmica. Daqui a pouco vocês vão entender qual que é a diferença entre amor e paixão. Daqui a pouco eu vou tratar logo a seguir aqui. Então, maridos, o princípio básico no casamento é amar a sua esposa como você ama a si mesmo. A palavra fala que ninguém realmente vai se machucar ou vai fazer uma coisa que não gosta pra si mesmo. Eu não vou me machucar, não vou me cortar, não vou me bater, não vou falar uma coisa feia pra mim, porque eu não quero isso pra mim. Então assim, a palavra fala que nós devemos fazer isso com a nossa esposa. Quem faz? É difícil, não é? Quem faz, parabéns. É difícil, não é? É difícil fazer. Mas é o projeto de Deus. É o projeto de Deus. Não tem como você discutir contra isso. É o projeto de Deus, é o que Deus ordena a gente fazer. Então, assim, por mais que seja difícil, por mais que seja, às vezes, sabe, dá vontade de apertar o pescoço ou fazer alguma coisa, mas a ordem é amar. A ordem é amar. E Deus ainda reforça isso. Ele fala mais uma vez, abre lá em Colossenses 3,19. Está logo na frente. Não, Colossenses 3,19 não, tá errado. Perdão. Ah, isso mesmo, Colossenses 3,19, eu estava olhando errado. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Aí. Eu sei que é difícil, na maioria das vezes é quase impossível. Na maioria das vezes é quase impossível, na verdade. Porque o cérebro é muito complexo. Enquanto você junta dois cérebros para viver uma certa relação, dividindo o mesmo espaço, dividindo assim, você foi criado de uma forma totalmente diferente da sua esposa. Você foi criado num costume, de um jeito, gostando de algumas coisas. E a sua esposa foi criada num costume, num jeito e gostando de outras coisas. Mas aí quando junta o casamento, acabou. Tem que começar uma nova vida. E aí sim, para fazer dar certo, tem que ter perseverança. E os maridos realmente nesse momento não podem se irritar, não pode, né, tá aí se revoltando com a sua esposa, por mais que seja difícil. Você tem que esquecer algumas vezes que por mais que você fez aquilo a vida toda, agora é uma nova história. Agora é um novo recomeço. Não estou falando que você tem que deixar tudo que você fazia para trás, não. Tem que ter limite, as coisas. Assim, cada um tem que ter o seu espaço no casamento. Se você gostava de assistir futebol, você ainda vai assistir futebol. Não significa que você tem que deixar de assistir futebol. Se a mulher gostava de assistir novela, não significa que ela tem que deixar de assistir novela para cozinhar na hora da novela com o marido, não. Ela pode cozinhar depois, ela pode cozinhar antes. Não é verdade? Então, assim, mas o marido quer que a mulher vá cozinhar bem na hora da novela. Mas tem cozinhando. Comprar roupa.